Fala galera, tudo bom? Sou Rafael Rio Torto e essa aqui é uma dica rápida aí, como realizar cálculos em 3 dimensões no Excel. A gente já conhece aqui a matriz com 2 dimensões, né? As linhas organizadas em números e as colunas organizadas em letras. E vamos adicionar aí a terceira dimensão, que são as planilhas, ou seja, as diferentes abas aqui de planilhas de uma mesma pasta de trabalho. Então o Excel permite a gente realizar cálculos com 3 dimensões. Para que isso aconteça, é necessário que as planilhas estejam alinhadas. O que isso quer dizer? Que os cabeçalhos e as linhas e as posições dos dados, né, e suas referências estejam nas mesmas posições, né, nas mesmas dimensões. Então, o exemplo que eu dei na aula 9 foi o seguinte, olha, as vendas de São Paulo, do Rio de Janeiro, São Paulo até Minas Gerais, elas sempre estão aqui, ó, dados de janeiro até junho, sempre iniciando ali, ó, na coluna K, linha 7 e fechando ali com junho, os dados de junho de 2020 na linha 24. Então, aqui, ó, Minas Gerais, linha 24, coluna K, início aqui na coluna 7, tá? Na aula 9 eu também expliquei como que a gente faz, através de fórmulas, para extrair o nome dessa planilha, né? Então, aqui, ó, vendas de Minas Gerais, vendas Espírito Santo, vendas São Paulo, vendas Rio de Janeiro. Se eu mudar o nome aqui para renomear aqui, ó, para São Paulo, o nome da minha planilha aqui já automaticamente se altera, tá? Deixa eu renomear aqui novamente para SP, tá? E, e como que a gente faz, então, o cálculo em 3 dimensões, né? Tem diversas formas que permite esse estilo de cálculo, tá? Facilita muito para a gente consolidar as informações e aqui eu fiz, né, essa receita bruta. Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Então, o que eu quero? Eu quero somar a receita bruta de cada uma delas. Então, como eu faço? Então, eu faço aqui, ó, minha soma. Diferente de uma soma normal, eu seleciono as minhas planilhas, o meu intervalo. Repara que o meu intervalo ficou aqui e em seguida eu dou o nome aqui, dou a direção, né, da célula que ela vai somar dentro dessa dimensão de planilhas. Então, copiei aqui, então ela está somando nesse intervalo de vendas Rio de Janeiro a vendas Minas Gerais, as células L7. Né? Então, opa, Ctrl Z, eu arrasto para baixo e eu capturo a minha soma aí de todo esse intervalo. Então, o que acontece? Se eu criar uma planilha nova aqui, ó, renomear aqui essa planilha como RS, automaticamente ela já é adicionada ao meu intervalo de planilhas. Então, assim, a gente tem que reparar que esse intervalo tem que ela tem que ser inserida dentro desse intervalo de Rio de Janeiro a Minas Gerais. Se por acaso eu coloco esse minha vendas RS do lado de fora, ele não está dentro desse intervalo, né, de Rio de Janeiro a Minas Gerais. Então ela tem que estar aqui dentro, né, desse intervalo para que a gente capture essa informação. Tá? Vou adicionar aqui uma errata também sobre essa aula, que eu ensinei como que a gente faz para listar a sequência aqui de planilha, listar os nomes de planilhas sem utilizar VBA, né, através de fórmulas simplesmente. Então eu dei o exemplo aqui com a fórmula concat, nessa aula eu dou exemplo de outras formas de texto para a gente fazer isso, mas a melhor forma de fazer é através da fórmula unir texto. O que essa fórmula unir texto faz? Ela tem aqui alguns argumentos, eu vou demonstrar aqui, ó. O primeiro argumento dela é o delimitador, eu coloquei aqui um ponto e vírgula, entre aspas, como delimitador. O ignorar vazio é verdadeiro, e aí eu dei exatamente um intervalo de planilhas, né? Intervalo em 3 dimensões, para que ela capture lá dentro de cada planilha de vendas, entre vendas de janeiro e vendas de Minas Gerais, o nome dessas planilhas e retorne para mim isso em uma célula só concatenada através de ponto e vírgulas. Detalhe importante que eu coloco aqui um concatenar ponto e vírgula fora da fórmula para que tenha um ponto e vírgula no final, do contrário só teria entre os nomes. Tá? Isso é importante para a fórmula seguinte aqui,
que é a fórmula localizar, na qual eu localizo onde está a posição do ponto e vírgula nessa minha referência, que é esse texto aí concatenado. Então, o primeiro ponto e vírgula está na célula 10, o 20, 30, 40, 50, e depois não tem mais ponto e vírgula, então vai me retornar um erro aqui de valor, erro normal. Aqui na célula de baixo eu listo exatamente, ó, na posição 10, com essa fórmula exato-texto, que eu dou o detalhe na aula 9, tem o link aqui no vídeo da aula 9, e ela lista exatamente todas as planilhas dentro daquele meu intervalo de vendas. Na sequência, uma fórmula que eu expliquei na aula 8, que é o desloque, dentro, com um intervalo nomeado e dentro aí da minha validação de dados para que eu consiga essa lista aqui. Então, repara, tá vendas de Rio Grande do Sul. Se eu renomear aqui para vendas Sul, o meu intervalo aqui, ó, de lista também é alterado, tá? E essa aqui é uma fórmula de filtrar múltiplas planilhas que eu também explico na aula 9, mas veja lá a aula 9 para você ficar por dentro de todos esses recursos aqui e formas de cálculo, tá? Bons estudos e é só o começo, galera. Não deixe de dar seu like, escreva os comentários aí que eu vou procurar atender aí na medida do possível nas próximas aulas. Beijo grande!